galera que gosta de estudar física, vamos lá começar esse assunto novo aqui, que é o lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo dos corpos. Então acontece, todo corpo, quando ele é lançado do solo, ele realiza um lançamento que a gente chama de lançamento inclinado ou oblíquo. Ele realiza essa trajetória na forma de uma parábola, ou arco de parábola. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma bolinha, certo? E ela vai ser lançada do solo, tá aqui o solo desenhado aqui, já desenhei logo que é para acelerar o negócio. E aí quando ela é lançada, ela sobe, 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 sobe. Chega um momento em que ela não sobe mais, sua velocidade é nula, e depois ela começa a cair, né? Também no mesmo formato de arco de parábola, né? Esse tipo de movimento que um corpo realiza, a gente chama de lançamento oblíquo, né? E você pode ver isso aí no seu cotidiano. Por exemplo, uma bola de ping-pong, quando ela quica no chão várias vezes. Um jogador de basquete, um meio de campo, camisa 10, igual eu, quando faz um lançamento. Ela sobe no movimento inclinado, oblíquo, e desce também da mesma forma. Uma fonte de água, as lavas de um vulcão quando são arremessadas, o que mais? O tiro de um canhão, de um tanque de guerra a partir do solo, né? Então, esse tipo de movimento chama de lançamento oblíquo. Então, o que é esse lançamento oblíquo? É o movimento realizado por um corpo cujo vetor velocidade é oblíquo, ou seja, ele é inclinado, certo? E aí, quando a gente faz uma análise mais profunda desse tipo de lançamento oblíquo, a gente percebe que, na verdade, esse corpo que foi lançado nesse tipo de movimento, ele tem dois tipos de direção. É a direção horizontal e a direção vertical, certo? E essas duas direções têm influências, têm dinâmicas diferentes. Como assim? Na direção horizontal, a partir do momento que eu analisar ele na direção horizontal, já que eu vou explicar melhorzinho com as setas de força, ele realiza na direção horizontal o movimento uniforme. O que é movimento uniforme? Ele percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais, certo? E a sua aceleração é nula, ou seja, para ele realizar movimento uniforme, significa dizer que a sua velocidade tem que ser constante, ou seja, a velocidade é constante, não tem qualquer tipo de aceleração, isso quando eu analiso ele observando a sua trajetória na horizontal. Agora, quando eu analiso ele na direção vertical, subindo, né, se opondo à gravidade e depois acelerando, porque quando ele sobe, ele se opõe à aceleração da gravidade. Quando ele desce com influência da aceleração da gravidade. Então, na direção vertical, o movimento que ele vai realizar é um movimento uniformemente variado. O que é isso? Ele vai percorrer distâncias diferentes, porém, em velocidade será igual em intervalo de tempos iguais. O que vai mudar é o deslocamento, né? Mas a variação da velocidade e do tempo são iguais. Só que a variação do seu deslocamento será diferente, porque ele vai estar realizando um movimento uniformemente variado e terá o auxílio da aceleração gravitacional. Por isso que muda as distâncias percorridas. Então, por exemplo, eu desenhei aqui um tanque de guerra. Bora ver aqui o tanque de guerra. Tá aqui o tanque de guerra e o tanque de guerra ele vai abater esse carrinho aqui, né? Bora botar aqui uma estradazinha. Tá aqui uma estradazinha e tal, né? E o carrinho tá se movimentando. Tá ok? Então o que acontece? Quando o tanque de guerra dispara aqui o objeto, a gente pode fazer análise na direção vertical e na direção horizontal. Ou seja, o corpo ele vai se deslocar na direção vertical. Eu vou chamar aqui de VY, certo? O corpo também vai realizar o seu trajeto na direção horizontal. Eu vou chamar de VX, certo?
E a trajetória, né, o meu vetor resultante vai ser tangencial, né? Vai ser um vetor tangencial. Bora botar bem aqui, vetor tangencial, certo? Então, o corpo está tendo uma trajetória e um deslocamento no sentido vertical para cima, certo? E horizontal aqui, certo? Quando chegar bem aqui em cima, a velocidade Vy é igual a zero, porque aqui ele sobe e quando chegar em cima ele para, né? Então sua velocidade é zero, certo? E a sua velocidade predominante é justamente aquela, né, velocidade horizontal. Predomina a horizontal. Vou botar bem aqui. Vx. Horizontal. Que é a mesma tangencial, né? Vt. Então tá aqui o vetor, né? Perceba que a tendência, ó, do módulo da velocidade, tanto na vertical como na horizontal, quando chega aqui em cima, ela diminui. Ó, começa muito alta, né? Quando sai aqui, ó, sai alta, vai subindo, vai diminuindo o seu vetor velocidade, até se anular. Essa anulação nós chamamos de altura máxima. Aqui é o solo. E aqui a gente chama de altura máxima, tá? Altura máxima que o corpo atingiu no lançamento. Altura máxima. E aí, por ação da gravidade, ele começa a descer. Só que o meu Vy não é mais para cima e sim para baixo, porque está tendo a influência da aceleração gravitacional. E o Vx continua no mesmo formato. Ele sai com intensidade alta e desce também, e vai descendo, ganhando intensidade. Inicialmente é baixa, certo? E depois vai aumentando, né? Tá aqui, ó, meu Vx e o meu Vy. E a velocidade tangencial aqui aumenta na mesma proporção até atingir o solo ou atingir o alvo, né? Então o que acontece? Quando eu faço a análise na direção horizontal, o movimento é uniforme, não tem aceleração, não tem a sua velocidade e a aceleração é constante, certo? Isso quando eu faço a análise na direção horizontal. Inicia com uma intensidade alta, vai diminuindo até eu alcançar a altura máxima. E a velocidade predominante é a da horizontal, a da vertical já não influencia. Quando eu analiso a direção vertical, o que acontece? O meu movimento é uniformemente variado, as distâncias percorridas são diferentes e a velocidade são iguais, em intervalo de tempos iguais. Quando chega na altura máxima, a velocidade vertical é nula, predomina a horizontal e por ação da aceleração gravitacional, né, temos um adicionamento de 10 metros por segundo ao quadrado e o movimento realizado na vertical é predominantemente um movimento uniformemente variado. Tá certo? Vamos analisar aqui. Então, se tu analisar esse gráfico aqui no teu livro, que está bem mais explicadinho, é melhor que eu desenhar, você vai perceber, ó, na horizontal, deslocamentos são iguais, ó. Deslocamentos são iguais. A velocidade é constante, certo? A aceleração é constante e o deslocamento na horizontal é igual, não muda. Mas tanto subindo como descendo, se eu analisar o deslocamento na vertical, que é movimento uniformemente variado, eu vou perceber que o deslocamento, ó, muda, né?
A função da posição muda, ó. Aqui deslocou um pouco, aqui a distância percorrida foi maior, né? E no momento que ele vai atingindo o solo, a sua aceleração é maior, então a distância percorrida também é maior. Ok? Olha aí a diferença, ó. Menor, maior, muito maior. Certo? Porque está sofrendo uma aceleração da gravidade. Então, quando eu analiso a trajetória, né, o lançamento na horizontal, o movimento é uniforme. Quando eu analiso na vertical, o movimento é uniformemente variado. Então, está aí na página do livro de vocês, na página 74, eu tenho uma tabela com as funções gerais do movimento uniforme e movimento uniformemente variado e a função de lançamento oblíquo. Então, por exemplo, se eu quero analisar o movimento, a trajetória do objeto na direção horizontal, eu vou usar a função de lançamento oblíquo na horizontal, que é essa daqui, ó. No lugar de S, que é deslocamento, eu substituo por X, tá? X e acrescento o valor do ângulo, que é o cosseno de alfa, certo? Então, X é igual a VO vezes cosseno de alfa vezes T. Numa prova, eu não peço para você memorizar isso aqui não, porque geralmente eu atribuo na questão, né? São muitos dados para ser memorizado. O que importa é você saber utilizar isso aqui e aplicar, tá? Na equação do sorvete, né? Do movimento uniforme, então a gente substitui por essas aqui para calcular a função do lançamento oblíquo. Na equação do sorvetão, da mesma forma, só que a do sorvetão, a do Voat e a de Torricelli, a gente usa para analisar os dados do lançamento oblíquo na vertical. Então, eu quero calcular aí a distância máxima percorrida pelo objeto que foi lançado, então a gente calcula usando essa equação aqui, ó. Y igual a VO vezes seno de alfa vezes T menos 1/2 da aceleração da gravidade vezes T ao quadrado. Então é muita coisa. Se eu quero calcular o tempo, né, ou a velocidade do objeto, a gente calcula usando essa equação. Vy é igual a Vx, por quê? Porque é na horizontal, né? Então Vy é igual a VO vezes seno de alfa vezes G vezes T. Nesse primeiro momento eu quero que você organize seu caderno, copie tudo no seu caderno bacaninha, que na próxima aula a gente vai estar respondendo algumas questões, tá? Então o que acontece? Quando se faz um lançamento oblíquo, percebe-se o quê? Que a trajetória do corpo é uma parábola. Então eu tenho aqui o eixo de Y, certo? E rente ao solo, eu tenho um eixo de X. E o corpo, ele descreve uma trajetória de parábola, de arco de parábola, tendo o seu alcance máximo descrito no eixo de Y, certo? E quando se arremessa um corpo, pode-se perceber que a sua trajetória, como eu já falei, ela é descrita em uma curva, em um arco de parábola. E eu posso calcular isso aí, né? Como é que eu calculo isso aí? Eu calculo usando essa equação. Então, vou botar bem aqui, ó. Equação da trajetória. Equação da trajetória de um lançamento oblíquo. De um lançamento oblíquo. Como é que se calcula isso aí? Então a gente usa a seguinte equação: y é igual a tangente de alfa vezes x menos g sobre 2 vezes x ao quadrado sobre velocidade inicial ao quadrado vezes o cosseno de alfa ao quadrado. Então essa é a equação que nos permite calcular a trajetória de um lançamento oblíquo.
de um lançamento oblíquo. E todo lançamento oblíquo, como eu já disse, ele tem um alcance. Um alcance. O que é um alcance? O alcance é a distância máxima, né, que o corpo atinge na direção horizontal. Distância máxima. Distância máxima que o corpo atinge. Que o corpo atinge. Né? No solo, do solo. Alcance. Porque se for em relação à altura, a gente chama isso aí de alcance, de altura máxima, né? Então, alcance é a distância em relação ao solo. O tempo de voo é o tempo necessário para que ele atinja o chão, né? O tempo de voo durante o ângulo de tiro. Você pode ver que para que isso aconteça vai depender da aceleração, certo? Vai depender da aceleração do objeto, do próprio peso do objeto, vai depender da gravidade, certo? E vai depender também do ângulo de tiro. Por exemplo, se bem aqui é o solo, se aqui é o solo, certo? E aí eu faço o meu ângulo de tiro na horizontal, a tendência é que ele dispara e, por ação da gravidade, ele atinja o solo mais rapidamente. Agora, se o meu ângulo de tiro for assim, então quando sair vai ter uma altura maior, né, e uma distância bem maior, né, do que se ele fosse disparar com o ângulo de tiro horizontalmente. Mas dependendo do ângulo de tiro, certo? Do ângulo de tiro, o alcance e a altura é bem maior, tá certo? Respeitando sempre a aceleração, o peso, a gravidade e o ângulo do tiro, tá certo? Ok, como vocês anotarem, tá certo? Bacaninha, deixa eu filmar de novo aí, ó. Muita coisa para vocês anotar. Qualquer coisa vocês podem ir na página do livro de vocês, da página 73 até a página 75, tá? E aí na próxima aula vai ser só questão, só atividade. Eu vou fazer algumas questões e aí depois quem vai fazer é vocês. Valeu, boas anotações para vocês.